O nosso assunto de saúde de hoje é uma doença que se chama lúpus. Ela atinge a pele, não tem cura, mas o tratamento ajuda a controlar os sintomas. Quem vai trazer outras orientações para a gente é a reumatologista Marta Aline. Oi, doutora, bom dia, tudo bem? Obrigada por ter vindo, viu? É um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto que ainda é tão pouco conhecido. É verdade, pois é. Vamos começar então a ajudar as pessoas a conhecerem o que é essa doença, não é? Sim. O que é o lúpus exatamente, doutora? O lúpus ele é uma doença autoimune, né? Ou seja, o que é uma doença autoimune? Que o seu próprio corpo faz contra você. Há uma desregulação no sistema nervoso, no sistema imunológico, e com isso são criados anticorpos que vão causar inflamações contra o próprio paciente. É uma doença que atinge muito mais mulher, como você já falou, numa proporção... doutora? Era isso que eu ia falar, porque o que acontece? O estrógeno é um dos fatores de risco. Pacientes que tomam anticoncepcional, mulheres, a frequência de mulheres para homem chega a cerca de 9 mulheres para um homem acometidos pela doença. Então, assim, é muito mais frequente essa doença em mulheres e o estrógeno é um dos principais pontos que estão relacionados com isso como fator de risco. Então, não é uma doença que a gente pode dizer que ela tem a prevenção? Não. Não existe É uma doença autoimune, pode dar em qualquer pessoa, em qualquer idade, mas precisa ter que a pessoa tenha predisposição para ter aquela doença, né? Às vezes tem pacientes que relatam que na família não tem nenhum caso, ele é o primeiro. Outros não, que falam que a irmã, a tia, a mãe também tem lúpus. Então, é uma doença assim que é pouco falada, pouco discutida. Geralmente, o médico que fica à frente é realmente o reumatologista. Às vezes, nós precisamos também do apoio do nefrologista, do neurologista, mas... Como temos também reumatos insuficientes para a quantidade da população aqui do nosso estado, deixa muito a desejar também. A demanda fica muito grande para pouco médico para atender. Doutora, a Joselita do Alvorada e a Giane de Coari querem saber quais são os sintomas do lúpus. Bom, os sintomas do lúpus, a gente costuma dizer que o lúpus ele pode tudo, né? Então, os sintomas vão depender da região que ele quiser atacar, digamos assim. Ele pode acometer a pele, dando aquela lesão característica de asa em borboleta. Ele pode pegar as articulações, dando artrite. Ele pode causar uma inflamação na pleura do pulmão e do coração, dando derrame. Ele pode acometer o rim, que é uma das coisas mais sérias que pode acontecer também, é um dos acometimentos que podem cursar com maior gravidade, é o renal. Ele pode ter anemia, ele pode ter os glóbulos brancos baixos, ele pode ter plaquetas baixas. E fora os sintomas constitucionais, que às vezes vem acompanhado febre, emagrecimento, fadiga. Existem também ainda os sintomas neurológicos que podem vir acompanhados também. Então, assim, como é uma doença sistêmica, ele pode acometer qualquer órgão, qualquer sistema do nosso corpo. Muito bem. A Conceição do Nova Cidade pergunta se mulheres que têm lúpus podem engravidar. Essa é uma pergunta muito importante, porque até um tempo atrás, a mulher que tinha lúpus, ela estava proibida de engravidar, né? Só que hoje a gente sabe que se o paciente ele tiver pelo menos 6 meses em remissão da doença, ou seja, sem doença em atividade, sem sintomas, com lúpus controlado, ele pode sim engravidar acompanhado com o reumatologista. É uma gravidez de alto risco de toda forma, tem que ficar fazendo acompanhamento com o reumatologista junto com o obstetra, né? Só que hoje em dia é possível sim. Outra coisa que é importante, tem que ser planejado. Você tem que combinar com o seu reumatologista a época de engravidar. Porque dependendo dos remédios que você estiver tomando, alguns não podem ser usados durante a gravidez e precisam ser suspensos. Então, isso é importante. Mas se tiver fora da atividade por pelo menos 6 meses, tem sim como engravidar. Pode, mas tem que tomar cuidado, né? Isso. A Rose, do Lírio do Vale, pergunta se é normal o paciente que tem lúpus inchar da barriga para baixo. Esse não é um dos sintomas clássicos do lúpus, mas se, por exemplo, o lúpus acometer a parte renal, o paciente vai sim perder muita proteína na urina, que é quantificado pelo exame da proteinúria de 24 horas, e aí ele perdendo proteína pela urina, ele acaba ganhando volume para o espaço e vai inchando membros inferiores e pode ascender até a barriga. Isso sim pode acontecer, mas inchaço
por si só, da barriga para baixo, como sintoma do lúpus, não. Vamos ver o acometimento, se é acometimento renal, por exemplo, isso é comum. Pergunta da Neila, do Santo Antônio. Ela diz que tem outras duas doenças, síndrome de... como que fala? Sjögren. Sjögren e fibromialgia. E ela quer saber se ela está propensa a também ter lúpus por conta disso. Ela tem essas duas doenças, Isso. né? Então, assim, são doenças completamente diferentes uma da outra, né? O Sjögren é uma doença autoimune também, assim como o lúpus. Muitas vezes, o paciente com lúpus tem Sjögren também. Então, assim, uma vez que vinha a imunidade e ela vinha certinha e do nada houve um desequilíbrio da parte autoimune do paciente, ele pode ter mais de uma doença autoimune associada. A síndrome de Sjögren causa secura nos olhos e na boca por uma destruição das glândulas lacrimares e salivares. E a fibromialgia já é totalmente diferente. Ela não é uma doença autoimune, é uma sensação de exacerbação das dores. O paciente tem dor no corpo todo e necessita, assim, é uma doença bem mais complexa, difícil de diagnóstico, porque não tem exame para dar diagnóstico. O paciente geralmente demora muito até conseguir receber esse diagnóstico passando por vários médicos. Não tem relação, né? Quem tem lúpus pode tomar vacinas? Então, essa questão da vacinação é importante. Teve a campanha agora da febre amarela, né? Quem tem lúpus pode se vacinar. Gripe, mas não tem que evitar, principalmente se estiver usando corticoide em altas doses e imunossupressor, as vacinas de vírus vivos atenuados, a varicela, tem que evitar. A febre amarela também. Me parece que a pessoa que tem lúpus vive uma vida meio que controlada ali, que tem que estar realmente em contato com o acompanhamento mesmo do reumatologista. Isso. O ideal é que o paciente compareça às consultas pelo menos a cada 3 meses, se a doença estiver controlada, né? Para que a gente fique acompanhando e observar logo no início se vai acontecer alguma reativação da doença, pegar o sintoma logo no começo para poder tratar e o paciente ficar bem. Muito bem, eu conversei com a doutora Maria Aline, Marta Aline, que é reumatologista. Eu estou lendo aqui no teu jaleco. Marta Aline, reumatologista. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente e esclarecer o nosso telespectador. Eu que agradeço e vamos divulgar sobre o lúpus. Ainda é uma doença que é muito desconhecida e os nossos pacientes precisam serem diagnosticados mais cedo. E tem muito preconceito, né, doutora? Muito obrigada. Obrigada.